Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química comigo, professor Guilherme. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os sabões e os detergentes. Sem maiores enrolações, vamos nessa. E aí vamos falar um pouquinho das propriedades dos sabões. Como vocês já estão careca de me ouvir falar, os sabões são compostos anfipáticos. E você já sabe o que significa esse termo. Um composto anfipático é um composto que tem uma parte polar e uma parte apolar. Logo, você já identificou que a parte apolar está onde? Está aqui na cadeia carbônica. Então, essa parte aqui é a parte que nós chamamos de apolar. E onde estaria a parte polar? A parte polar é essa cabeça que nós temos aqui, onde eu tenho a carga negativa e a carga positiva. Essa zona aqui é uma zona que nós já sabemos é uma zona polar. Logo, os sabões são compostos anfipáticos, ou seja, onde eu tenho uma cadeia carbônica, eu tenho uma região apolar, e onde eu tenho o grupo funcional sem o próton e o metal que veio da base é uma parte polar. Óbvio que quando esse sabão está em solução, esse Na não está mais ligado nesse oxigênio com carga negativa. A água tem o papel de separar esses dois carinhas aqui, a água separa. E aí, como é que os sabões funcionam? Como é que é a ação de um sabão sobre uma molécula de gordura, por exemplo? Vamos desenhar aqui o que seria a estrutura de uma gordura. Então, considerem que isso aqui seja uma gordura. Nós já sabemos que as gorduras, de uma forma geral, elas são apolares. Todo mundo sabe desde pequeno, porque provavelmente vocês já jogaram óleo na água ou já viram óleo na água, você vê que gordura e água não se misturam. Então, a gordura não se mistura na água, o óleo não se mistura na água porque o óleo é apolar. Eu tenho moléculas aqui dentro que são apolares. Eu posso representar a estrutura do sabão, vamos representar a partir de agora a estrutura desse sabão, assim, ó. Esse rabinho que vocês estão vendo, parecendo um rabinho de espermatozoide, é essa parte apolar, e essa cabecinha que eu desenhei aí em vermelho seria a zona polar. Não pense em besteira, hein? Essa cabecinha aqui vermelhinha é a zona polar, e essa parte aqui é a parte apolar. E aí eu já expliquei para vocês também que para que um composto interaja com outro, eu tenho que ter a mesma polaridade. Então essa zona apolar só pode interagir com uma zona apolar. Essa parte polar só pode interagir com uma parte polar. E olha que interessante, se a gordura é uma entidade apolar, qual dessas duas partes do sabão que você acha que vai interagir com a gordura? Se a polar interage com a polar, obviamente que vai ser por essa cauda apolar que vocês estão vendo aqui. Então quando eu jogo sabão em uma gordura, em alguma entidade que tem natureza apolar, nesse caso a gente está usando como exemplo a gordura, aquelas, entre aspas, moléculas de sabão, nós não podemos dizer nem que é uma molécula, elas vão começar a se organizar ao redor dessa gordura desse jeito que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Ou seja, esse rabinho que eu estou fazendo seria a cauda onde eu tenho os átomos de carbono que tem natureza apolar. E aqui já estou desenhando a cadeia, a zona polar. Olha que estrutura bacana. Eu tenho lá no centro a gordura. Então, deixa eu escrever aqui, fazer uma legenda aqui. Então, aqui eu tenho a gordura ou o óleo. Depois nós vamos aprender a diferença entre gordura e óleo. E quando eu jogo um sabão nessa gordura, é assim que as moléculas, entre aspas, de sabão, vão interagir com a gordura pela cauda apolar. Então, essa estrutura que eu coloquei para vocês, ela vai ser formada, por exemplo, quando você está ensaboando uma louça que está cheia de gordura ali, um prato, uma panela que você fez algum alimento. Nós sabemos que a água sozinha não teria a capacidade de tirar essa gordura aqui, por isso que a gente utiliza o sabão. Então, quando eu jogo o sabão vai aprisionar a gordura dessa forma. Essas entidades que vocês estão vendo aqui seriam as moléculas, entre aspas, de sabão, e aqui no centro teria a gordura aprisionada. E aí, galera, essa entidade grandona que vocês estão vendo aqui, ela recebe um nome bonitinho. Isso aqui nós chamamos de micela. Isso aqui é uma micela. As micelas são essas estruturas formadas quando o sabão entra em contato com a gordura. E a gente identifica que está ocorrendo uma boa formação de micelas quando tem muita espuma. Não que a espuma seja sinônimo de que o sabão seja bom, não é isso, mas quando eu tenho espuma, a partir da formação das espumas, é que eu sei que estão sendo formadas essas entidades aqui que vocês estão vendo, que é a micela. Então a micela é simplesmente essa estrutura que eu formo quando o sabão entra em contato com a gordura. E aí a água, ela vai interagir com o sabão justamente por essa parte polar aqui, ó. Essa parte não é toda negativa, deixa eu voltar na estrutura para vocês relembrarem, ó. Essa partezinha que vocês estão vendo aqui, ela é negativa. Lembra que eu falei para vocês que esse sódio ele vai sair fora. Então, de fato, a gente pode dizer que o sabão mesmo é só esse ânion aqui, na real, né? Na prática, o que vai funcionar como agente removedor de gordura é essa parte negativa do meu sabão, que é toda essa parte aqui, onde essa parte é apolar e aqui lá na ponta, onde eu tenho o grupo funcional, eu tenho essa carga negativa. Então, essa cabecinha que eu desenhei aqui, ela tem uma carga negativa. Lembra da estrutura da água como é que ela é? Ela tem um hidrogênio, tem um oxigênio e tem um hidrogênio. Esse oxigênio tem carga parcial negativa e os polos positivos da água estão nos hidrogênios. Então, se essa cabeça aqui, ela é negativa, ela vai estabelecer interações com o hidrogênio da água, que é positivo. Então, quando eu fizer um enxágue, por exemplo, da minha louça, as moléculas de água vão interagir por meio dos seus hidrogênios com essa cabeça de carga negativa do meu sabão.
como vocês estão vendo aí, ó. Então é aí que as moléculas de água vão interagir. E aí, galera, uma coisa muito importante a título de vestibular. Vocês têm que saber os nomes das interações que estão ligando uma coisa à outra aqui, ó. A interação dessas caudas apolares com a gordura, a interação que vai unir essas duas entidades são as forças de London. Lembra? As forças de London são as interações intermoleculares que mantêm as moléculas apolares unidas. Já a interação que vai ser estabelecida entre a parte negativa do meu sabão e os átomos de hidrogênio das moléculas de água não é a ligação de hidrogênio. É uma interação chamada íon-dipolo. E isso aqui vocês têm que memorizar, pessoal. Infelizmente, vocês têm que saber isso aqui porque é muito cobrado no Enem. Então vamos lá, fazer um breve resumo. Os sabões são nada mais nada menos que sais de ácidos carboxílicos, sais de ácidos graxos, onde eu tenho essa parte polar e a zona onde eu tenho uma cadeia carbônica é a parte apolar. Logo, os sabões são compostos anfipáticos. Do ponto de vista prático, como é que um sabão consegue remover a gordura? Como que os sabões funcionam? Então aqui no centro eu teria a estrutura de uma gordura, tá? Genérica de uma gordura, a gente sabe que a gordura é apolar. Como eu tenho uma cauda que é apolar também, essa cauda apolar vai estabelecer uma interação com a gordura. Essa interação são as forças de London. Várias forças de London serão estabelecidas entre a cauda apolar do meu sabão e a minha gordura. E aí vai ser formada essa estrutura que nós chamamos de micela. Depois disso, o que vai acontecer? Quando eu colocar água na micela, a água vai estabelecer a interação chamada íon-dipolo com essa cabeça polar de carga negativa do meu sabão. Então, o átomo de hidrogênio, que é positivo da água, vai estabelecer a interação íon-dipolo com a cabeça polar do meu sabão. E assim, as moléculas de água vão removendo as micelas, e removendo as micelas, eu estou tirando de forma direta quem? A minha gordura, o meu óleo, que estiver ali impregnado na minha louça, numa roupa, na minha mão, seja em qualquer lugar que essa sujeira aqui de natureza apolar estiver grudada. Então vejam como é bonito o mecanismo de funcionamento de um sabão. Já que nós estamos falando de sabão, vamos comentar mais um pouquinho sobre o sabão. Bom, galera, se você está acompanhando essa aula, você deve ter percebido o seguinte. Bom, professor, então quer dizer que os sabões, como são sais de ácidos carboxílicos, simplesmente jogando uma base em um ácido carboxílico de cadeia grande. Exatamente. Galera, esses ácidos carboxílicos de cadeia grande, boa parte deles são óleos naturais que nós temos na natureza. Então, existem vários óleos contidos em algumas sementes, que a estrutura química deles é nada mais nada menos que ácidos carboxílicos de cadeia grande. Então, se eu jogo uma base forte em um óleo desses naturais, eu produzo, então, esse sal e esse sal vai atuar como um sabão. Só que a maneira mais comum da gente obter esses sais de ácidos carboxílicos aqui, que nós estamos chamando de sabões, não é pela reação de neutralização de uma base com ácidos carboxílicos diretamente. Tem como a gente produzir esse tipo de entidade a partir de outra função orgânica, que são os ésteres. Isso nós vamos ver mais para frente, numa reação chamada de saponificação. Eu consigo produzir esse tipo de entidade a partir de um composto que não é um ácido carboxílico. Aqui eu já estou adiantando falando dos sabões, porque de fato, se eu jogo uma base em um ácido carboxílico como esse, uma vez que esses ácidos carboxílicos de cadeia muito grande, eles vão ter característica oleosa, eu produzo também sabões. Porém, a forma mais clássica de produção de sabão não é por reações de neutralização como essas que eu ensinei para vocês no início da aula, e sim por reação de saponificação, que vai ser tema de aulas mais para frente. Mas saibam que os sais de ácido carboxílico atuam como sabões. E agora, uma dúvida muito comum que os alunos têm é a diferença entre um sabão e um detergente. Qual seria a diferença entre sabão e detergente? Bom, pessoal, basicamente a diferença entre um sabão e um detergente, apesar dos dois terem a mesma função, que é remover compostos de natureza polar, a diferença vai se encontrar, vai residir na parte polar da estrutura. Em ambos você vai ter uma cadeia apolar, que eu estou representando aqui por essa cobrinha, por esse rabinho aqui. Só que no sabão, a parte polar, eu vou ter um sal de ácido carboxílico. Aqui eu vou colocar como íon de carga positiva o sódio, só para exemplificar, tá? Mas poderia ser qualquer cátion de carga positiva aqui, não necessariamente o sódio. Sendo assim, o sabão é um sal de ácido graxo ou ácido carboxílico. Você visualmente identifica porque você vai ver esse carbono dupla O com esse oxigênio ou com carga ou sem essa carga aqui. Lembra que podemos ou não representar essa carga. Já os detergentes são sais também. Só que nessa ponta onde eu tenho a parte polar, eu não vou ter somente átomos de oxigênio. Eu vou ter esse grupo que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Enxofre ligado a oxigênio, onde um dos oxigênios que está ligado no enxofre tem uma carga negativa. Vou colocar um sódiozinho aqui também só como íon de carga positiva para poder balancear a carga. Os detergentes são sais também, só que é um sal de ácido sulfônico. Vixe, professor, o senhor está complicando a minha vida. Galera, o ácido sulfônico é essa entidade aqui, ó. Eu tenho um hidrogênio ligado no enxofre e nós teremos esse monte de oxigênio ao redor do enxofre e aqui eu tenho um hidrogênio ionizável. E aí, veja que a cadeia carbônica ela vai fazer a substituição desse
átomo de hidrogênio aqui, ó. Então, esse átomo de hidrogênio ele vai ser substituído por uma cadeia carbônica para que eu tenha essa entidade chamada de sal de ácido sulfônico. E aí, esse hidrogênio ele vai sair para que seja formada a carga negativa e eu tenha uma espécie de carga negativa aqui, o ânion. E aí, o hidrogênio ácido do ácido sulfônico ele está bem aqui. Esse hidrogênio vai sair como? Da mesma forma que o hidrogênio do ácido carboxílico sai. É só você jogar uma substância básica aqui, uma base que você remove esse próton para poder formar a água e o sal nessa parte polar dessa estrutura. Então, essa aqui é a estrutura do ácido sulfônico. Então, não sei se ficou claro para vocês, a diferença entre sabão e detergente é que o sabão é um sal de ácido graxo, não tem enxofre. Já o detergente é um sal de ácido sulfônico. Eu tenho um átomo de enxofre ligado a uma cadeia carbônica e ao redor desse enxofre eu tenho esses 3 átomos de oxigênio que vocês estão vendo, sendo que um desses oxigênios tem essa carga negativa aqui, que eu contrabalanceei com o sódio, lembrando que poderia ser qualquer outro metal. Ah, professor, mas qual dos dois é mais eficiente? A eficiência dos dois vai depender, obviamente, da água que você vai usar para enxaguar. Acredite ou não, vai depender da água que a gente usa para enxaguar. Se a água que eu estiver usando para fazer o enxágue, por exemplo, for uma água chamada de água pesada, não sei se vocês já ouviram esse termo, água pesada é uma água que é rica em cátions dissolvidos, rica em sais minerais, como cálcio 2+, como sódio+, como bário 2+. Isso é o que eu chamo de água pesada, também é chamada de água salobra, é uma água que tem muitos sais minerais dissolvidos. E geralmente esses cátions que vocês estão vendo aqui. Então, se eu tiver água pesada, esses íons que vocês estão vendo aqui, com exceção do sódio, obviamente, mas o cálcio 2+, o bário 2+, quando eles se ligarem nessa parte negativa aqui, do sabão, eles vão promover a precipitação do sabão. É como se eles tirassem o sabão da solução, dificultando a formação de micelas e atrapalhando no funcionamento do sabão. Já quando eu tenho o detergente, esses íons, eles não conseguem promover a precipitação dessa entidade que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, a interação do cálcio e do bário e de outros íons de carga positiva, como por exemplo, aqui eu poderia colocar também, outro que é muito comum, magnésio 2+, eles não conseguem promover uma precipitação tão efetiva assim desse ânion de carga negativa proveniente do detergente. Então a diferença entre o sabão e o detergente depende muito da natureza da água que a gente está usando para fazer a lavagem do meio. Então se a água for uma água pesada, esses íons aqui, ó, de carga 2+, eles vão conseguir precipitar o sabão que está dissolvido na água. E aí não forma micela, se eu estou tirando o sabão da solução, ele não vai conseguir remover muito bem a sujeira de natureza apolar. Já o detergente não sofre esse impacto de forma tão agressiva quanto o sal de ácido graxo, quanto o sabão. Então essa seria uma das principais diferenças entre o sabão e o detergente. Ou seja, o sabão é precipitado com íons de carga alta que estão dissolvidos na água. Já o detergente eu não consigo precipitar de forma tão efetiva assim com íons dissolvidos na água. E aí, para nós encerrarmos essa aula de hoje, vamos falar de um assunto muito importante a respeito dos sabões e dos detergentes, que é a questão da biodegradabilidade. Quando que um sabão ou que um detergente ele vai ser biodegradável? Isso aqui é muito simples, pessoal. Um sabão ou um detergente ele vai ser biodegradável quando a sua cadeia carbônica for uma cadeia normal. Então, se a cadeia carbônica for uma cadeia normal, ou seja, sem ramificação, ele vai ser biodegradável. A natureza, os micro-organismos presentes na natureza, as bactérias, principalmente, vão conseguir quebrar essa cadeia e particionando essa cadeia para que esse sabão ou esse detergente seja consumido ao longo dos anos. Agora, se essa cadeia carbônica ela for uma cadeia ramificada, ou seja, eu tiver a presença de ramificações nela, eu tiver carbonos terciários ou quaternários, por exemplo, aí esse sabão ou esse detergente, ele é não biodegradável. A presença dessas ramificações impossibilita o ataque dos micro-organismos presentes na natureza, o que vai fazer com que essa estrutura fique na natureza, poluindo os rios, os lagos, os oceanos, por muito mais tempo do que isso aqui. Então é muito mais difícil do micro-organismo quebrar. Vejam só, que minúcia química que nós temos que observar para diferenciar se uma estrutura vai ser biodegradável ou não. O simples fato de existir uma ramificação na cadeia torna a estrutura daquele sabão ou daquele detergente não biodegradável. Então, detergentes ou sabões biodegradáveis têm cadeias normais, sem ramificação. Já sabão e detergente não biodegradável, ou seja, a natureza não consegue degradar isso tão facilmente, eles vão apresentar ramificações, com ramificações. E basicamente é isso que vocês precisam saber a respeito dos sabões e dos detergentes. Bom, gente, espero que os conceitos abordados nessa aula de hoje tenham ficado bem claros para vocês. Caso tenha restado alguma dúvida, assista essa aula quantas vezes forem necessárias. E até a nossa próxima aula.